Hoje, por motivo de força maior, as pessoas estão morrendo sozinhas e cada um de nós e nossos entes queridos vivemos esta ameaça. Essa é uma realidade atual que nós assistimos todos os dias em outros países e que se intensifica dentre nós. Eu gostaria, Ana, que você nos desse a sua visão sobre a ameaça que estamos submetidos por conta da pandemia de Covid-19. O isolamento a que todos estamos submetidos, e em particular das pessoas hospitalizadas. Quais são as consequências disso, Ana? Como você vê essa situação? Bom, professor Tarcísio, estamos vivendo uma situação inédita, né? Tudo é muito novo ainda. Acho que é difícil a gente prever exatamente qual será o impacto disso a nível psicológico, né? A nível de sofrimento. Então, assim, estamos vendo muitos movimentos de estudar mesmo, né? Eu participei de um webinar com especialistas em luto, exatamente para tentar discutir, assim, que processo, que luto é esse, diante dessa realidade tão nova, né? Essa forma de morrer tão diferente que estamos vivendo atualmente. Então, é difícil ainda projetar, talvez, assim, né? Qual será o impacto disso. Mas o que a gente consegue observar inicialmente é a vivência de um luto coletivo, né? Inicialmente, o que a gente consegue fazer, ter esse panorama de um luto coletivo. Então, a forma que a gente vivia há 30 dias atrás, enquanto sociedade, ela não funciona mais. Né? As formas de gente viver, as relações sociais, né? O funcionamento das instituições. Hoje não é mais possível. Em 30 dias, acho que aqui em Salvador, a gente está entrando na quarta semana, né, de distanciamento social, e tudo mudou. Né? Então, isso fere a nossa segurança enquanto sociedade. A gente não tem mais uma forma de funcionar e precisamos nos reinventar. Então, o que a gente vê, né, exemplo, aqui muitas coisas precisaram ser fechadas, está sendo aberto só o que é essencial, né? Muitas pessoas fazendo home office, e como é que a gente faz home office? Né? Em algumas profissões, em alguns trabalhos é mais fácil, em outros, como é que você ajusta esse tipo de trabalho? Então, é como se, repentinamente, né, a sociedade tivesse virado de cabeça para baixo e a gente está tentando se segurar para ver como é que a gente sobrevive. Então, a gente fala de um luto coletivo, eu acho que tem algum microfone aí ligado, mas a gente fala de um luto coletivo, né, generalizado, todos estão sofrendo esse impacto, né, sem contar do medo, né, que o senhor mesmo falou, assim, né, nós não estamos imunes. Pode acontecer com qualquer um, não tem cor, não tem sexo, não tem gênero, né, todos nós podemos passar, né, por esse adoecimento, por essa morte e pelas perdas decorrentes dessa morte. Mas a gente fala também, né? Eu acho que quando a gente fala de luto, uma das principais questões é que o luto ele é muito individual, ele é muito singular. Cada um ele vai reagir de uma forma, né? Qual é a definição de luto? Luto é reação a uma perda, né? É um rompimento de um vínculo. Então, cada vínculo é único, mesmo que a gente fale de dois filhos, né? De um mesmo pai, de uma mesma mãe, esses vínculos são diversos, são diferentes. Então, cada um vai reagir de uma maneira muito específica. E aí a gente entra nos lutos individuais, que está sendo muito intenso, a gente já está vivendo diversas perdas, a gente não fala só da morte. Né? Então, a gente fala, por exemplo, do impacto no trabalho. Muitas pessoas já estão perdendo o trabalho, não só precisando se reinventar, fazer um home office, né? Mas muitas pessoas estão perdendo emprego, e isso gera uma perda financeira, isso gera um impacto psíquico muito grande da preocupação, do medo, de sobrevivência, né? Eu preciso de dinheiro, eu preciso colocar comida em casa. Então, as perdas da liberdade, do ir e vir, do lazer, né? Do contato físico, né, de estar junto de quem a gente ama, de estar próximo, de compartilhar os momentos. A gente fala de perdas de planos futuros, né, de projetos de vida.
que estão sendo abandonados. Tem gente que prefere falar que eles estão sendo adiados. Mas a gente não sabe exatamente que adiamento é esse, né? A gente não sabe que mundo que iremos construir pós-Covid-19. A gente não sabe, né? Muito provavelmente não será a mesma sociedade de antes. Teremos impacto na nossa forma de funcionar, né? Eu poderia ficar aqui, eu acho que elencando diversas perdas, mas talvez o mais importante seja, né? Eu acho que o foco dessa nossa conversa é falar da morte em si. Então, temos uma vivência também generalizada de um medo intenso pela perda de si, né? A perda da sua própria saúde, o risco de você se contaminar e evoluir para uma morte, e a perda do outro. A gente fala dos grupos de risco, a gente sabe que tem pessoas que talvez tenham mais dificuldade para enfrentar essa doença. Mas quando você abre as notícias, quando você se depara com as notícias, você vê que tem pessoas morrendo de todas as idades. Inclusive, as notícias gostam de enfatizar, né? Não tinha nenhuma comorbidade, não tinha nenhum problema de saúde, né? Era uma pessoa completamente saudável. Então, há um medo generalizado e isso tem um impacto psíquico muito grande, assim, é muito preocupante. Então, o luto, ele é um processo de aprendizagem. Então, o que a gente precisa fazer agora, né? O que a gente está fazendo é tentando aprender sobre esse mundo novo. Que mundo é esse que a gente está vivendo? E tentando aprender também sobre a gente nesse mundo novo. Porque não é só entender o que é a sociedade agora, mas entender como a gente vai funcionar dentro dessa sociedade. Quais são as nossas possibilidades, quais são as nossas limitações. E isso é muito específico, né? Tem um texto rolando aí que estamos todos no mesmo barco, e é muito interessante essa discussão, porque assim, estamos todos na mesma tempestade, mas cada um em um barco específico, né? Cada um com seus recursos específicos para poder enfrentar, né? Bem, Ana, muito obrigado, assim, muito esclarecedor tudo que você traz. E enquanto você falava, eu lembrava que no início da epidemia de AIDS, a gente tinha os grupos de risco, que era uma forma das pessoas que estavam fora do grupo se sentir protegidas. As evidências são muitas de que as pessoas idosas e com algum problema de saúde, elas são mais vulneráveis, mas o que você disse lembra realmente o quanto nos ameaça diante dessa variação de pessoas jovens, de crianças, de indivíduos sem nenhuma comorbidade prévia, o que deixa todos nós absolutamente assustados. Então, é um momento de muitas incertezas e você colocou isso muito bem. Ana, passando assim mais especificamente para a questão do luto relacionado com a morte, né? Você falou do luto, de todas essas perdas, né, que nós estamos vivendo. Eu sei que você tem dedicado parte da sua vida acadêmica ao estudo do luto. Inclusive, em sua tese de doutorado, você tratou de luto antecipatório. Gostaria até que depois você dissesse um pouquinho do que é que se trata, o que é luto antecipatório. Você estudou luto antecipatório entre crianças e adolescentes com câncer e seus familiares. Nesse estudo, você entrevistou essas pessoas buscando compreender o que é que acontecia em termos da experiência de adoecimento dessas crianças e adolescentes e seus familiares. Você tentou entender esse processo. Eu gostaria, Ana, que você falasse um pouco de luta antecipatória, como eu já lhe solicitei, da sua experiência nessa pesquisa. E o que nessa pesquisa do luto vivido por essas pessoas que você estudou difere da situação atual relacionada à pandemia de Covid, onde tudo acontece de forma muito atropelada, muito rápida, com uma subtração do tempo de elaboração. Queria te ouvir um pouco. Certo. Acho que eu vou começar definindo, né, o que é o luto antecipatório. Então, acho que o próprio nome já diz, mas é aquele luto que é vivido antes da morte em si, antes da perda concreta, né? Então, quando a gente fala de um adoecimento, até as perdas decorrentes do adoecimento, né, elas fazem parte desse luto antecipatório. É uma aproximação que você faz com a perda concreta, né, com a morte em si. Então, muitos estudos apontam que a vivência do luto antecipatório, ela tem um pouco de proteção, talvez, de prevenção de um luto mais complicado, né, um luto mais traumático pós-morte. Então, ele auxiliaria, de uma maneira geral,
né? Porque você entra em contato com aquilo ali. Isso se torna uma possibilidade concreta e real. No caso do meu estudo, né, tem uma especificidade, né? Assim, se eu for falar, eu estudei as mães, então, cientificamente é comprovado que esse é um dos lutos mais complicados, que é a perda de um filho, né? Então, por si só, mesmo com o processo de luto antecipatório, se mantém um risco muito grande, né, do pós-morte. Mas é, eu consegui observar muito claramente esse contato. Então, as pessoas, as mães no caso, né, elas foram acompanhando aquela doença. Uma coisa é você ter o diagnóstico, no caso do meu estudo, né, um diagnóstico oncológico, e todos que eu entrevistei, né, foram tratamentos longos. Então, tem pessoas que estavam ali em contato com aquela morte iminente, digamos assim, por um ano, por meses. Então, você vai vendo aquela pessoa perder algumas funções, aquela criança, no caso, né? Perdendo a possibilidade de ir e vir também, quando a gente fala de um tratamento oncológico infantil, né? Muitas hospitalizações. Então, você vai vivendo as perdas gradativamente, o que te aproxima da realidade sem aquela criança. Então, por mais que, por exemplo, no meu estudo, todos os familiares traziam, a gente vive um dia de cada vez. A gente não pensa no amanhã. Até porque esse amanhã é muito doloroso. Então, isso muito baseado com um suporte muito grande da religiosidade, né, da espiritualidade, mas ao mesmo tempo, eles estavam entrando em contato com essa morte iminente. Tanto que assim, não, eu sei que ele vai morrer, eu não quero falar sobre isso, eu não quero pensar nisso. Tá? Eu vou viver, eu vou aproveitar esse momento. Então, o luto antecipatório, ele tem esse poder. Quando a gente fala dessa pandemia que a gente está vivendo, a gente fala de algo muito repentino, por exemplo, do adoecimento, dos primeiros sintomas até a morte. Em alguns momentos, né, em alguns casos, isso é muito rápido. Você começa, né, você tem uma febre, e no mesmo dia você já está sentindo falta de ar, você precisa ir para o hospital. E muitas vezes esse óbito acontece com 2, 3 dias, 5 dias talvez. Então, a gente fala de uma perda repentina, né, que tende a ser muito mais traumática. Lógico que eu estou falando aqui, gente, de projeções, estou falando também de estudos científicos, né, que falam de probabilidades. Cada caso é um caso, eu acho que sempre é importante ressaltar isso. Mas, quando a gente fala de algo repentino, a gente não se prepara para aquilo. E qual o impacto disso? É de abalar de forma muito aguda a nossa segurança. Então, é como se as pessoas gostam, né? A gente usa esse termo assim, de um minuto para o outro, minha vida acabou, né? Porque eu perdi alguém significante ou significativo. Então, tem esse poder e que permanece, ele continua, porque a gente fica com aquela sensação que a qualquer minuto algo ruim pode acontecer. Você perde a segurança na vida, no funcionamento das coisas, e isso tem a capacidade de gerar um luto mais traumático, mais patológico, porque você não tem tempo para elaborar, né? Sem contar dos agravantes do momento, né? Que eu acho que a gente vai falar depois, quando falar dos rituais, mas quando a gente fala do isolamento, da pessoa estar sozinha, da pessoa não poder manter contato, né? Dos familiares também estarem isolados pelo risco. Então, tudo isso tem uma potencialidade de gerar um luto muito complicado. Quando eu falo já que eu estou definindo conceitos, né? Alguém pode estar pensando, né? De maneira geral, pensam isso. Complicado qualquer luto é, né? Luto é um processo fácil? Não é um processo fácil, né? Perder alguém é sempre difícil. Mas o luto complicado, ele por definição conceitual, a gente fala de um luto mais patológico, um luto que gera um adoecimento decorrente desse processo de perda. Tá? Então, ele tem características específicas, tem características mais graves e mais difíceis de intervir. Né? Então, quando a gente fala de algo repentino, ele, consequentemente, ele se associa mais a um luto complicado. Né? A gente ativa o nosso modo de alerta, ele fica para sempre ativado, porque algo ruim pode acontecer a qualquer minuto.
E isso, inclusive, gera, né, interfere nos estados fisiológicos, né, traz um adoecimento físico mais intenso. Mas, ao mesmo tempo que a gente fala de algo repentino, nós temos nos aproximado dessa doença já há alguns meses. Eu acho que tudo bem, estava na China, é distante, né? A gente finge que não está acontecendo, talvez alguns consigam fazer isso. Quando chega na nossa cidade, isso se torna mais difícil. Então, todos nós, de alguma maneira, já estamos vivendo o luto antecipatório. Esse medo generalizado já é uma expressão desse luto antecipatório. Né? Aquele medo, meu Deus, se eu pegar, eu posso doer, eu posso precisar de hospital, eu posso não ter leito, eu posso não ter respirador, eu posso morrer, né? Como as pessoas vão ficar ao meu redor, né? Ou então pessoas, né, na nossa rede que são do grupo de risco e que a gente pensa, não, se essa pessoa pegar, ela não vai sobreviver, é o que a gente vê nos noticiários. Então, já estamos vivendo um mundo antecipatório. Né? É o que eu estava falando, é tudo muito novo, é difícil a gente conceituar, é difícil a gente entender a complexidade desse fenômeno. Então, acho que ao mesmo tempo que tem características de um processo repentino, de um luto complicado decorrente desse processo repentino, nós já estamos entrando em contato, nós já estamos vivendo esse luto antecipatório, né? Cada um à sua maneira. Muito bom, muito esclarecedor. É, como muitas pessoas entraram recentemente, quer dizer, agora na live, depois da nossa apresentação, vocês estão assistindo a mim, Tarcísio Andrade, sou médico psicanalista, sou coordenador, diretor acadêmico da Faculdade Santa Casa, da Santa Casa da Bahia, e conosco a professora Ana Clara Bastos, que é psicóloga, doutoranda, tem doutorado em Psicologia do Desenvolvimento, aliás, doutorado em Psicologia do Desenvolvimento e o curso de especialização em luto pelo Instituto Quatro Estações de São Paulo. Então, Ana, quando você falava, eu me lembrei de um estudo que eu tomei conhecimento certa feita, que comparava pessoas que perderam seus entes queridos subitamente em acidentes, por exemplo, e pessoas que viveram esse processo de adoecimento até a morte. Quando fazia o acompanhamento do cônjuge, da pessoa que ficou, né, ao longo de um ano, eles tinham muito mais adoecimento físico e mental do que as pessoas que perderam mais lentamente. Então, quando se perde subitamente, as pessoas que ficam, os familiares, adoecem muito mais, conforme você falou. Apenas lembrando esse estudo que trazia isso concretamente, comparando esses dois grupos. Mas, de fato, como você tem acentuado, né, nesses dois momentos, muitos acontecimentos nessa pandemia são inteiramente diferentes. Nós sabemos que a experiência de não enterrar seus mortos é extremamente dolorosa e prolongada. Vivemos isso recentemente com a tragédia de Brumadinho, né, e acompanhamos esse sofrimento, né, o quanto isso foi sofrido para os familiares. Então, eu gostaria que você falasse um pouco, Ana, daquilo que nós estamos vivendo nas mortes pelo novo coronavírus. Como é que fica a elaboração do luto? Não é? Agora passando, não mais falando de luto antecipatório, mas do luto pós-morte, na ausência dos rituais de despedida. E ainda, se possível, eu gostaria que você nos apontasse algumas alternativas. O que é que você tem pensado como alternativa para suprir essa ausência dos familiares no funeral, esse sepultamento assim feito às pressas? Então, e ainda, se possível, que você, Ana, trouxesse um pouco sobre o papel do psicólogo hospitalar em meio a tudo isso, a equipes de saúde completamente exaustas, a pacientes extremamente críticos, a familiares que não podem estar com seus pacientes. Que papel você concebe, ou qual o lugar do psicólogo hospitalar numa situação como essa, Ana? Fala um pouco disso para a gente. Eu acho que começo. Vou falar primeiro dos rituais, né? Tô ouvindo algum barulho. Eu acho que, como eu falei anteriormente, acho que eu falei isso no início, nós estamos vendo
uma forma muito nova de morrer, né, a nível subjetivo. Então, as pessoas estão isoladas dentro de um hospital, sem receber visita, sem ter contato com seus entes queridos. E muitas vezes não, em todos os casos, eu acho, as pessoas mais próximas também estão isoladas, né, pelo risco de ter contraído o vírus. Então, a gente fala de um processo de morrer muito solitário, muito, absurdamente solitário, né? E que torna ainda mais sofrido esse processo, que já não é fácil. Então, a probabilidade né, o que a gente vai ter aí nos próximos anos, o pessoal da área de saúde mental, né, os psicólogos, psiquiatras, enfim, o que a gente vai ter que lidar com esses processos de luto complicado, né, vai ser muito intenso, vai ser muito intenso. A gente ainda não tem dimensão, né? Estamos atuando agora em um momento de crise e vamos poder observar, com o passar do tempo, que impacto que isso vai ter. Mas quando a gente fala de ritual, né, eu quis introduzir um pouquinho com o próprio processo do morrer. Quando a gente fala, por exemplo, de cuidados paliativos, né, professor Tarcísio, você até saberia falar mais do que eu, mas a gente fornece, né, o objetivo é facilitar, é favorecer essa qualidade de vida nesse processo. E como é que você pode trazer algum alívio desse sofrimento nesse contexto? Eu acho que é o nosso principal desafio. O que a gente pode fazer para aliviar tamanha dor? Né? E atualmente, o que tem acontecido? Assim, são os recursos tecnológicos, é o que a gente pode fazer. Então, facilitar esse contato, né, essas visitas virtuais, é o que a gente pode fazer no momento, né? É o que mantém a nossa segurança, a nossa integridade física. E aí a questão psicológica, emocional, não pode se sobrepor a isso também. É muito difícil a gente colocar isso na balança. Decidir, não, eu preciso ver, eu preciso estar junto, eu preciso ir ao velório, né? Não importa se eu vou me contaminar, né? Aquela pessoa é a pessoa mais importante da minha vida, eu preciso dar um abraço nela. Então, é muito difícil a gente colocar na balança do que é mais importante, mas assim, né, a integridade física, a disseminação desse vírus neste momento é a nossa necessidade básica. Precisamos atuar em relação a isso. Então, quando a gente fala do processo de luto, né, na elaboração do luto, os rituais eles têm um papel muito, muito importante. E os estudos já apontam, e aí a gente fala, né, o senhor trouxe a questão de Brumadinho, então, por exemplo, você não tem os corpos para você velar. O corpo, ele é um recurso simbólico também. Né? Os rituais, eles trazem um recurso simbólico para você construir significado diante daquela perda. Você precisa dar sentido para aquela perda. Né? Quando eu falei que luta é um processo de aprendizagem, você vai precisar aprender a viver uma nova vida sem aquela pessoa. Então, o ritual, ele favorece isso, ele ajuda nesse processo. Então, ele dá uma concretude à morte, né? Você vê, você entrar em contato, ele torna a morte real e concreta, além dele ajudar nesse processo de construção de significado. Então, é o quê? É o cuidado, é você escolher a forma, como ele gostaria de ser velado, né? E aí vem de acordo com suas crenças, mas enfim, você escolher uma roupa, você escolher um objeto que você queira que ele seja enterrado junto, você escolher uma oração, uma música, você lê um texto em homenagem àquela pessoa, então cada um vai encontrar uma maneira de se despedir e de prestar uma homenagem, porque os rituais de despedida, eles têm muito essa função, né, de você prestar uma homenagem àquela pessoa. Além de permitir que a gente compartilhe as emoções, né? E quando a gente compartilha as emoções, a gente torna isso um pouco mais leve. É você dividir a dor, é você receber um abraço, é você chorar no ombro de uma outra pessoa, é você poder compartilhar, você poder falar sobre o falecido, você ter lembranças positivas também, né? Porque muitas vezes isso acontece nos rituais, lembrar daquele momento, né? Lembrar do que aquela pessoa acharia daquilo especificamente. Então, neste momento, a gente está precisando se reinventar mais do que nunca. Como é que a gente pode manter esses rituais na ausência desse contato físico? A gente fala culturalmente, vou falar especificamente aqui da Bahia, de Salvador, mas a gente
nós somos um povo que gosta de chamego, né? A gente tem muito contato físico, o abraço, o toque. Então, como lidar com um momento tão difícil sem poder receber um abraço, sem poder estar junto? E aí a gente fala do meio virtual. As redes sociais, elas já têm algum tempo que elas estão sendo um cenário de rituais de despedida, né? As pessoas escrevem, as pessoas prestam homenagens, é, a gente vê no Facebook mesmo, às vezes se mantém a página da pessoa e as pessoas enviam mensagens diretamente para ela, né? Sentirei muita saudade, você era isso, você era aquilo. Então, assim, esses meios continuam existindo. Eu acho que a maior dificuldade é porque uma coisa é a gente usar isso como um apoio, como um recurso a mais. E o que precisamos fazer agora é utilizar isso como o único recurso possível, né? Nós não podemos fazer nada além do virtual. Muitos cemitérios já estão fazendo velório virtual. E que isso pode dar sentido para quem não pode estar junto, né? Mas você, de alguma forma, simbolicamente, está perto, né? E, assim, é manter o contato, é usar nossa criatividade, é estar junto, é compartilhar. Eu tenho observado, assim, é, é, na minha rede social que eu digo não virtual, né? Nas pessoas ao meu redor, que por mais que a gente esteja num distanciamento social, eu tenho visto que as pessoas estão mais próximas. E é um paradoxo isso, né? Curioso, mas a gente desacelerou, a gente saiu daquela rotina louca, né? Daquela coisa desse mundo pós-moderno que a gente não tem tempo para nada. E a gente tem mais tempo agora para conversas longas, para ligar para aquela pessoa que a gente não fala há muito tempo. A gente já está vivendo esse processo de aprendizagem do luto, que é de dar um novo valor à vida, um novo valor aos vínculos, às relações. Então, eu acho que a gente encontrar recursos nesse sentido, assim, o que que a gente pode fazer, talvez, para estar mais próximo daquela pessoa, o que que a gente pode fazer para dividir aquela dor. Então, se a gente conhece, se a gente tem intimidade, a gente sabe que aquela pessoa, por exemplo, vai gostar de receber um bolo de chocolate, um brigadeiro, né? E que aquilo ali vai aliviar um pouco aquela dor. Então, são gestos também simbólicos, recursos simbólicos que podem ajudar, né? A gente poder estar perto, mesmo estando distante. É o que a gente pode fazer nesse momento, é se adaptar a essa realidade. Em relação aos psicólogos hospitalares, né, eu imagino que meu tempo esteja acabando, mas em relação aos psicólogos, eu acho que o nosso papel principal é tentar aliviar a dor, né, aliviar o impacto negativo de tudo isso. E eu acho que a atuação do psicólogo está extrapolando um pouco o que eu tenho visto, né, eu não estou mais trabalhando em hospital, mas o que eu tenho visto, o que eu tenho dialogado, é que além do suporte ao familiar e ao paciente, que atualmente está sendo impossibilitado, né, um paciente em isolamento, você não consegue fazer um atendimento presencial, é, é que o nosso papel está sendo muito também de atuar com a equipe. Não é que a gente não trocasse, não dialogasse, eu falo de atuar com a equipe a nível de intervenção. Né? Os profissionais de saúde da linha de frente, eles estão com uma sobrecarga emocional muito grande, muito grande. E estão precisando muito de suporte. Né? Temos visto aí, eu acho que no país inteiro, muitas iniciativas de dar esse suporte, inclusive gratuitamente, e de dar informação, de fornecer informação, né? Então faça isso, o que você pode fazer a nível de autocuidado e de proteção emocional. E o psicólogo, acho que dentro dos hospitais, ele tem esse papel de dar esse suporte também. Eu acho que para os psicólogos que estejam ouvindo, eu acho que é interessante, a Sociedade Brasileira de Psicologia lançou essa semana algumas cartilhas de orientação no site. Estão todas disponíveis gratuitamente e são muito interessantes, elas são bem práticas, objetivas, e elas trazem elementos sobre essa intervenção. Porque não adianta, eu acho, só a gente ter boa vontade, sabe? De fazer um trabalho voluntário, de tentar ajudar. A gente tem que dar uma ajuda efetiva, direcionada e ética. Então, eu acho que esse suporte da Sociedade Brasileira de Psicologia é muito interessante. E fala qual é o nosso trabalho a nível de crise, né? De intervenção no momento de crise. Eu acho que para os psicólogos aí que estejam ouvindo, vale a pena correr lá no site e acessar esse material. Acho que eu falei, né?
Muito bom, Ana, excelente. Eu já estava lamentando aqui, porque nós estamos com o tempo realmente no final, e tem um assunto que eu gostaria muito de lhe ouvir a respeito, mas fui salvo por umas perguntas que chegaram aqui, que vai exatamente no sentido do que eu queria lhe provocar, e sei que você pode trazer orientações significativas. É a questão da comunicação às crianças, né? Como comunicar esses momentos difíceis, essas ameaças, né, da própria pandemia e a morte de familiares. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Certo. Assim, a nossa sociedade, especificamente, né, a sociedade ocidental, ela tem uma crença básica, né, uma crença social compartilhada básica de que a criança ela não é capaz de compreender, ela não é capaz de enfrentar, ela não vai dar conta desse sofrimento. E aí, o que que o adulto faz diante disso? Ele omite as informações, né? Com muitas vezes, eu acho que tem dois aspectos por trás disso. Um é de proteger a criança, então se ela não precisa saber, porque já está tão difícil, né? Eu vi muito isso na minha tese. A criança está vendo ali, ela está perdendo suas funções orgânicas, mas assim, para que que a gente vai falar com ela, né? Sendo que ela está vivendo isso. Mas uma das funções é a gente proteger a criança, e outra que está por trás disso é a própria dificuldade do adulto de encarar esse tema. Então, a gente sabe que morte é um tabu na nossa sociedade ocidental, é um tabu, a gente tem dificuldade de falar sobre isso, os adultos não falam sobre isso, e dificulta muito o nosso processo de elaboração, né? A gente não poder falar sobre. Quando a gente fala de criança, isso se potencializa exatamente por essa crença de que a criança é incapaz. Então, quando a gente fala, né, a gente não precisa nem ir para a morte especificamente, mas eu vou falar da morte, mas quando a gente fala desse distanciamento social, de repente a criança, ela perdeu tudo, a criança ela está vivendo. E não precisa ser uma criança de 10 anos, uma criança de 2 anos, uma criança de 1 ano, ela já está perdendo muita coisa. Tá? Ela não está vendo mais a família mais ampla, ela não está saindo, ela não está passeando, ela não está indo para a escola, né? É, ela está perdendo muita coisa. Tem muitos ganhos nesse processo? Tem, né? Contato com a família, né? Mais intenso, pais mais disponíveis ou cuidadores mais disponíveis, né? Não necessariamente são os pais. Mas a criança ela está perdendo. Então, assim, qual é o papel do adulto nesse momento, nesse cenário? É ajudar a criança a dar sentido para tudo isso. Tá? A criança ela tem capacidade, ela vive, ela entende da maneira dela. Então, qual é o nosso papel? É mediar essa relação da criança com o mundo. Né? A criança ela tem ali um quebra-cabeça absurdo para montar. Então, o que, que a gente precisa fazer? Sentar ao lado dela e ajudar a montar esse quebra-cabeça. Né? E tudo bem que falte algumas peças, tudo bem que demore muito tempo, mas o nosso papel enquanto adulto é ajudar a criança a montar esse quebra-cabeça. Porque para ela, a criança ela é muito concreta, né? Ela traz as coisas muito concretas. Ela tem, em boa parte da infância, um pensamento muito egocêntrico. Não é egoísta, né? É um egocentrismo, é de ver o mundo a partir dos seus próprios olhos. Ela tem dificuldade de ver o mundo a partir do olhar de outra pessoa. Então, a gente precisa entrar no mundo infantil e ajudar a criança a dar conta disso. Né? Então, qual é a orientação básica quando a gente fala de luta infantil? É conversar com a criança, é sentar e conversar abertamente sobre a morte, sobre a perda. Se possível, se o adulto der conta, falar mesmo da concretude do processo, né? Então, morreu. Utilizar metáforas muitas vezes dificulta o processo. A criança ela vai ter mais dificuldade ainda de entender o que é aquilo. Então a gente tende a falar, né? Virou uma estrela no céu, né? Isso para a criança pode gerar fantasias absurdas, né? Pode ser funcional, pode, mas também pode ser disfuncional, né? E o que que o adulto ele precisa estar disposto a entender esse mundo infantil, né? A gente vai errar, talvez a gente fale que é uma estrelinha lá no céu e a criança se desorganiza emocionalmente. E a gente vai precisar trazer aquilo de uma maneira mais concreta. Mas a orientação básica é falar diretamente, né? Se a gente fala de uma morte, né? Não sei quemzinho, né? O seu familiar, o seu parente ficou doente, né? E foi o quê? Foi para o hospital, tentou, teve o tratamento, teve todo o cuidado necessário, mas
não resistiu, né? Morreu. E talvez qual seja o maior desafio nesse processo? É que a criança vai perguntar, na maioria das vezes. E é bom que ela pergunte. É bom que a criança fale sobre isso. O que ela mais precisa é de um espaço para poder compartilhar. Tá? Então, provavelmente ela vai perguntar: morreu? E o que que acontece? E o corpo, como é que acontece, né? E a gente pode trazer, o coração para de bater, né? Isso vai depender muito da idade da criança e dos recursos que o adulto vai ter para fazer isso. Mas eu acho que é importante, eu acho que, né, tô falando de uma maneira geral, a gente entender que a gente não é super-herói, tá? A gente não precisa ser uma fortaleza para aquela criança. Por mais que a gente seja a sua maior fonte de segurança, né? Se a gente fala de uma mãe, de um pai ou do principal cuidador, a criança ela vai precisar de você. Você é a fonte de segurança dela. Mas tudo bem ficar triste, tudo bem chorar, tudo bem dividir a emoção com a criança. Eu não falo da gente se desorganizar, da gente ter um choro compulsivo, né, da gente não conseguir falar, da gente ter, da gente descompensar mesmo, né? Aí vai ser talvez difícil para a criança te dar esse suporte, né? Mas chorar, dizer que tá difícil, dizer que também sente saudade, ou talvez não saber responder, tá? Porque talvez sejam perguntas difíceis a depender da sua relação com a morte. Tem pessoas que inclusive com embasamento espiritual, têm muita facilidade de lidar com a morte. Outras não. Outras não têm respostas. Então, assim, morreu e vai para onde? E acontece o quê? E vai voltar? Né? O que que acontece? Então, assim, tudo bem também dizer eu não sei, mas assim, como é que você se sente em relação a isso? O que que eu posso fazer para te ajudar? Vamos conversar? Né? Então, o que a criança precisa é dessa comunicação clara, objetiva e da disponibilidade do adulto, de escutar e de acolher aquele sentimento, né? Que ao dividir vai se tornar mais leve. Lembrando que no momento que a gente não fala com a criança, ela vai imaginar e ela vai fantasiar. E muitas vezes, quando a gente fala de luto infantil, a gente fala de um pensamento egocêntrico, a criança ela vai trazer para si, então ela pode pensar: poxa, será que vovô morreu porque naquele dia eu não fiz o que ele quis? Será que é porque eu não estava com ele, né? E ela pode muito bem atribuir a culpa a si, né? É muito comum a gente observar isso. Muito bom, Ana. Sem muitas perguntas, tem muitas perguntas para você. Eu não sei se a gente vai dar conta se no tempo que temos, né? Eu estou tentando aqui agrupar, né? Mas tem uma pergunta que se trata do seguinte: os psicólogos também sofrem com tudo isso, não é? Como lidar com essa questão, não é? Como proteger a si próprio os profissionais, no caso os psicólogos, vivendo essa situação? Quem fez essa pergunta gostaria que você, a Eliane Reis, gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Uhum. Eu acho que todos esses aspectos que eu trouxe, que eu falei do outro complicado, que eu falei da comunicação com a criança, por exemplo, eu acho que no momento que você identifica uma dificuldade extrema, né, quando você identifica que esse sentimento está fora do seu controle, você precisa buscar ajuda profissional. Eu acho que em todos esses aspectos, talvez eu não tenha falado, mas quando você vê que está fora do seu controle, que realmente você não dá conta daquilo, busque uma ajuda profissional, busque um psicólogo especializado que vai poder te ajudar a construir recursos, né, ou reconhecer recursos que possam auxiliar nesse enfrentamento. E não é diferente com a gente, eu acho que é o que a gente estava falando no início é, da conversa, que todos nós estamos sofrendo a mesma ameaça, né? Todos nós estamos sofrendo a mesma ameaça, e ninguém está imune a esse sofrimento. Né? Pode acontecer comigo, pode acontecer com o senhor, pode acontecer com todos que estão aqui nos escutando. Então, assim, o sofrimento, o medo é nosso também. Eu acho que quem está na linha de frente talvez ainda tenha um medo maior, mais intenso. Então, você tem um papel, acho que os profissionais de saúde de uma maneira geral, não só o psicólogo, mas assim, você tem um papel, você fez um juramento, você tem um amor e uma dedicação à sua profissão. E ao mesmo tempo você está colocando em risco a sua vida e a vida das pessoas próximas a você.
não só pela sua perda, mas é o risco de contágio mesmo, quando você pensa que a pessoa que trabalha no hospital chega em casa e tem uma família, né? Então, é um nível de sofrimento muito, muito, muito intenso. A gente tem visto muitas iniciativas assim de suporte e muitas orientações de autocuidado, né? Então, o que que a gente pode fazer para dar conta disso? Isso cabe para nós psicólogos e cabe para todos, né? Então, você estabelecer uma rotina, você tentar manter uma saúde básica, né? Uma alimentação saudável, exercício, dormir bem, encontrar coisas que te deem prazer, se desligar um pouco dos noticiários, né? As notícias, elas são muito dramáticas. É um filme de horror, é uma guerra, é assustador você ligar a televisão e só se fala nisso. E os números se multiplicam absurdamente, né? Eu tenho feito essa estratégia, eu tenho evitado, né, as notícias, porque tem me tocado absurdamente, mas eu vi, não sei se foi ontem, e eram 600 e poucos mortos, e aí hoje eu olhei já eram 900 e tantos, então, né, os números estão se multiplicando com uma rapidez absurda. Então, assim, a gente tem a gente tem algumas orientações a nível de autocuidado, e que eu acho que é interessante tocar nesse ponto, porque muitas vezes as orientações podem ir pelo caminho oposto. Tá? Então, o que que a gente escuta? Que a nossa maior arma contra o Covid-19 é a nossa imunidade. E para você ter uma imunidade boa, você precisa se alimentar bem, ter uma dieta balanceada, dormir satisfatoriamente, fazer exercício físico, né? E o que que a gente está vivendo? Uma desconstrução dos nossos modos de ajustamento básico, né? Então a gente está precisando dar conta de uma realidade muito diferente. É dar conta da casa, é dar conta da família, é dar conta do home office. E atribulado a isso, né, associado a isso, a gente ainda precisa ter uma dieta balanceada, fazer um exercício físico e ter a mente em paz. É muita coisa, é muito tem que fazer, né? E eu acho que talvez uma primeira coisa é se cobrar menos, a gente precisa também. Não estou dizendo que não é para a gente se cuidar, tá, gente? Mas a gente precisa se cobrar menos e fazer o que é possível, tá? Tudo bem que o vizinho consegue dar conta de tudo, ou pelo menos é o que aparece na rede social. Mas tudo bem a gente não dar conta, tudo bem um dia a gente comer uma porcaria, um dia a gente não conseguir fazer a dieta, né? Um dia a gente ficar mais mobilizado com as notícias e ter dificuldade para dormir. Isso acontece com os psicólogos também, gente. Assim, nós não estamos imunes ao sofrimento. A gente talvez conheça um pouco mais do funcionamento psíquico, mas a gente precisa buscar ajuda, a gente precisa fazer a nossa terapia individual, para poder dar conta de tamanho sofrimento, principalmente para quem está atuando, né? Porque a gente entra muito em contato com o sofrimento do outro. E para dar conta do sofrimento do outro, a gente precisa estar minimamente organizado emocionalmente. Então a gente precisa buscar o nosso equilíbrio, né? Seja com a terapia, seja com métodos, estratégias de autocuidado, que vão ser específicas para cada um, né? Cada um vai construir aquilo que te dá prazer, aquilo que te dá bem-estar. Olha, a participação intensa das pessoas que estão nos assistindo, né, e são muitas perguntas, tentei aqui agrupar algumas. Uma delas trata da questão do estresse pós-traumático. Qual é a perspectiva em torno disso, né? Como consequência desse momento, dessas perdas súbitas, dessa coisa que nos pega de vez, não é? Você tem visto algo assim, eu tenho lido algo, alguma coisa sobre essa perspectiva de nós vivermos muitos quadros clínicos de estresse pós-traumático, pós ou ainda no curso da epidemia de Covid-19? Sim, uma das coisas que a gente estava discutindo, né, nesse webinar que eu participei, é tentar compreender esse processo de luto e a projeção que se tem, né, a nível do que a gente já tem visto. Os grandes especialistas em luto, né, eles têm feito reuniões constantes no mundo inteiro para tentar entender, né, porque é algo que é muito generalizado, é o mundo inteiro vivendo isso.
Então, a projeção é uma mistura, assim, o impacto psíquico é uma mistura de um luto complicado, que é um luto patológico, muito difícil de intervenção, né? Porque a gente não fala de uma intervenção medicamentosa, não é um remédio que vai ajudar, né? Você quebrar algumas fronteiras ali para auxiliar nessa construção de significado, para você conseguir dar sentido àquela vida sem aquela pessoa. E a gente fala de uma mistura, talvez de uma sobreposição de um luto complicado, de muitos casos de depressão, né, que já vinham aumentando independente, né? A gente fala da nossa realidade enquanto sociedade, e de um estresse pós-traumático, tá? Então a gente fala de um risco psíquico muito grave, muito, muito, muito grave, né? A nível de desorganização. É por isso que os profissionais eles precisam se capacitar para tentar entender como dar conta dessa realidade. É o que eu falo, é tudo muito novo ainda, é muito difícil dar um direcionamento, mas sim, a gente está falando de crise, a gente está falando de morte em massa, né, de números que se multiplicam absurdamente. Então, tem projeções, né, que todos nós vamos viver alguma perda. Eu vi uma vez que, não sei o número exato, mas pelo menos 5 perdas, sei lá, tinha algum número assim, mas tinha uma projeção que ninguém vai ficar imune a essas perdas concretas, a morte especificamente, né, que eu tô falando. Então, vai ser um estresse pós-traumático talvez generalizado também quanto à sociedade. Como nós vamos conseguir nos reinventar pós-pandemia, com todo esse nível de sofrimento psíquico, e eu ainda acrescentaria aí, por exemplo, a crise financeira, porque eu acho que a gente não fala só do adoecimento e da morte pelo coronavírus, né? Quando eu falei dos rituais de despedida, ele está impactando todas as outras mortes. As pessoas continuam adoecendo como adoeciam há um mês atrás. E elas também estão sendo impossibilitadas de fazer certos rituais de despedida, né? Os cemitérios, eles estão... a gente está em distanciamento social. Então, todos os velórios estão correndo dessa forma. Então, a gente fala de algo muito generalizado a nível social. E por trás disso, né, além de todo o adoecimento e morte, tem a crise financeira que já está aí, né? E pessoas que vão morrer de fome, que não vão morrer pelo coronavírus, mas vão morrer de fome, né? Estamos vendo, né, alguns movimentos aí de auxílio por parte do governo, mas mesmo assim a gente está aí na iminência de uma crise financeira muito grande e que isso está completamente associado ao impacto psicológico também. Então, a gente não fala de um estresse pós-traumático, a gente não fala de quadros de depressão grave somente pela morte decorrente do Covid-19. São uma série de questões que estão associadas, né? É uma sociedade que está uma quebra, né? Assim, a gente pode falar, acho que é um desmonte da sociedade e a gente vai precisar se reinventar e tentar entender como é que a gente vai poder dar conta de tudo isso, né? E assim é dia após dia, né? Vivendo um dia de cada vez. Muito bom, Ana, muito, muito interessante. São muitas perguntas, não é? Eu selecionei aqui umas duas. A primeira delas é sobre os rituais de despedida, né, pós-pandemia. Né? A gente sabe que já há um registro de alterações desses rituais, né, inclusive o encurtamento do tempo, né, não só em nossa cultura como em outras culturas. E a pergunta, e você também abordou isso, a pergunta traz exatamente essa questão. Na sua perspectiva, como ficarão esses rituais? Como essa situação atual impactará no futuro? Essa é a pergunta que as pessoas estão fazendo. Né? Sabe o que eu acho muito difícil dessa pergunta que você fez? É esse futuro, né? Que futuro é esse? O que eu tenho observado, talvez de mais difícil nessa realidade, é essa falta de projeção do futuro, né? Porque se a gente soubesse, né, está vivendo isso, a gente vai ficar nesse distanciamento social por 3 meses.
Tá? Muitas pessoas se apoiaram nisso, né? A China, com 3 meses, começou a reduzir, começou a não ter casos novos, e a gente fica, poxa, então são 3 meses, vamos viver 3 meses, a gente vai se sustentar nisso aqui. Isso nos traz uma segurança básica. A gente tem que se apoiar, né? Mas a gente tem visto dia após dia que não há essa projeção. A gente não sabe se serão 3 meses, se serão 6 meses. A gente não sabe que futuro é esse. Se em algum momento a gente vai poder viver o que a gente vivia nos rituais lá, né, de 1 mês atrás, né? Até que talvez o futuro mais otimista seja a descoberta de uma vacina, de um tratamento eficaz. A gente não sabe se isso vai acontecer nos próximos meses, né? A gente não sabe se isso vai acontecer no próximo ano. Então, quando a gente se depara com as notícias, com as referências, com estudiosos de cada área, né? Eu jamais saberia falar sobre vacina, sobre tratamento, né? Mas aí você vai ouvir um especialista que fala que as vacinas demoram, ela tem um tempo para serem produzidas, né? Não é algo assim que daqui a 1 mês tudo vai se resolver. Então, talvez essa pergunta aí de como vai ficar no futuro, para mim, minha limitação aqui, eu acho que o mais difícil, o que me tocou foi que futuro é esse? Eu não sei que futuro é esse. Mas, assim, falando do presente, é, como eu falei dos rituais, eles têm uma função. E no momento que a gente não tem onde se apoiar nisso, né, a gente tem um risco de desenvolver um luto complicado muito grande. A gente fala dentro das teorias de luta, a gente utiliza muito a questão das memórias disruptivas, né? Então, eu entendo, né, uma das abordagens que eu mais me identifico é do luto enquanto construção de significado, enquanto aprendizagem. Então, a gente precisa de elementos e de recursos para poder dar sentido a essas perdas. Então, esse tipo de morte que a gente está vendo, essa morte isolada, essa morte solitária, nos traz muitas memórias disruptivas, né? Por exemplo, como é que ele estava? O que que ele sentiu? Será que ele sentiu dor? Né? Eu não pude estar lá. E aí, isso pesa muito no seu processo de dor e de luto, né? Eu não pude fazer nada por ele. Então, isso para um processo de luto é muito adoecedor, é muito difícil, né? Porque você não consegue encontrar um sentido para aquilo ali e você ainda se culpa, porque eu não pude estar ali, eu não pude fazer alguma coisa. Mas eu acho que, assim, sendo otimista, o que a gente vai ver, assim, o ser humano ele tem essa capacidade adaptativa, né? Ainda bem que temos essa capacidade. Então a gente vai se reinventar. Então os velórios já estão feitos virtualmente, né? As pessoas já têm prestado homenagens virtuais, têm aprendido a lidar com a dor dessa forma. E atualmente esse é o caminho, né? Não tem outro caminho. A gente não pode cruzar essa barreira física. Infelizmente, no momento, a gente não pode. A nossa esperança, eu acho que a esperança de todos é que isso acabe logo e que a gente possa romper essas barreiras. Mesmo assim, eu acredito que vai ser um rompimento aos poucos, né? Eu não acho que essas barreiras serão escancaradas, né? Eu acho que vai se abrir uma janela, depois talvez uma porta, e aos poucos a gente vai poder retomar, eu acho, esse contato. Mas até lá nós vamos nos reinventar, porque o ser humano ele tem essa capacidade. E esses rituais virtuais, eles vão dar algum conforto, vão dar algum alívio dessa dor, né? Poder compartilhar essa dor, mesmo que seja virtualmente. Tem várias perguntas ainda, mas a gente está chegando ao final. Mas tem uma delas, tem duas perguntas aqui mais que eu achei que poderíamos falar a respeito. Uma pergunta é sobre a atuação do psicólogo no futuro. Né? A gente está vendo, principalmente as pessoas que trabalham com psicoterapia, né, psicanálise, tendo como única opção de dar continuidade ao acompanhamento de seus clientes, os clientes de serem assistidos através de consultas virtuais. Isso seguramente impactará no futuro e talvez, quem sabe, venha a ser motivo de uma nova live da Faculdade Santa Casa. Mas uma outra pergunta também é sobre os idosos,
que tem se visto pessoas idosas desafiando o isolamento social, né, nas ruas e tal, e a pessoa que fez essa pergunta, ela indaga, doutora Ana, você acha que isso tem a ver com o fato dessas pessoas estarem mais próximas da morte, então elas têm mais dificuldade de elaboração, ou o que seja, elas vivenciam isso de uma forma diferente? Essa pergunta, né? Bom, em relação à psicologia, né, eu acho que são muitos desafios. Os colegas que estiverem escutando aí, nós precisamos nos capacitar muito para dar conta dessa nova realidade. São muitos, muitos desafios, né? Eu acho que a gente está em um desafio iminente que é os atendimentos online, né? E é algo que o Conselho Federal de Psicologia está atuando, está orientando, está flexibilizando. É algo que não era assim tão usual. E hoje em dia todos nós estamos fazendo atendimentos online, atendimentos virtuais. Então já estamos nos reinventando, né? Não temos opção. Mas eu acho que a nível do sofrimento psíquico a gente precisa se debruçar, a gente precisa estudar, né? A gente precisa entender que realidade é essa e buscar quais seriam as estratégias, as técnicas de intervenção para dar conta dessa realidade. É o que eu falei antes, que a gente precisa de uma atuação ética, não é só querer ajudar o outro, né? Eu acho que o trabalho voluntário, ele tem sim um lugar essencial, né? Admiro muito. E aí eu não falo só dos psicólogos, né? Mas das pessoas que se disponibilizam a fazer um acolhimento. Mas muitas vezes as pessoas precisam de um atendimento específico, direcionado, né? Porque às vezes, é o que a gente estava conversando, né, professor Tarcísio, ontem, a minha experiência hospitalar, muitas vezes a gente via, na própria experiência com luto, né, quando morre alguém, como, por exemplo, né, fazendo esse link com o idoso, a gente fala, mas já estava tão velhinho, eu estava sofrendo muito, né, então que bom que descansou. Quando a gente fala da perda de uma criança, né, eu via muito isso na UTI, mas você tá nova, você vai poder ter outros filhos. A intenção da pessoa é muito boa, né? De você tentar confortar. Mas, gente, né? Aquela mãe tá perdendo um filho, não importa se ela vai ter outro, ela perdeu aquele filho. Nesse momento que você traz isso, você desqualifica aquela dor. É como se aquela dor não fosse possível, assim. Não, não sofra, porque você pode ter outros filhos e vai substituir, né? É quando a gente fala de um idoso também, o idoso, muitas vezes socialmente, ele tem esse caráter meio descartável, né? E que eu acho muito cruel. Mas assim, já estava velhinho, né? Ou então uma pessoa que está sofrendo, tá no tratamento há muito tempo, está enfrentando a doença há muito tempo, e você chega e fala, né? Que bom que descansou, ele estava sofrendo muito. Talvez aquele familiar realmente pense isso e se sinta confortável. Realmente foi um alívio, era muito sofrimento. Mas talvez não. Assim, não importa o sofrimento, mas ele estava aqui perto de mim. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa intervenção. Precisa ser muito ética, a gente precisa estudar muito, né? A gente precisa atualizar muito os nossos conhecimentos para poder dar conta desse sofrimento emergente. É algo novo, tem singularidades, tem aspectos muito peculiares, né? Essa vivência. Então a gente precisa ter esse embasamento, tá? Falando sobre os idosos, eu acho que é difícil eu dizer, né, por quê, mas talvez levantar algumas reflexões. Eu acho que todos nós estamos vivendo, né, o que a gente conversou aqui, todos nós estamos vivendo esse medo, todos nós estamos vivendo as dificuldades de lidar com essa realidade, mas cada um vai ter recursos específicos, né? A gente fala, não sou psicanalista, mas a gente, né, utiliza o conceito de mecanismo de defesa, né? Então, como é que a gente pode se defender, se proteger desse sofrimento tão intenso? Então, alguns talvez vão negar essa realidade. E assim, não é tudo isso que eles estão falando, né? Então eu vou, não tem esse risco todo. Às vezes é uma negação, às vezes você tem acesso à informação e você nega, às vezes é realmente uma ausência de informação, às vezes a pessoa não tem contato, né? E você não pensa que, por exemplo, não é só você não sair de casa, é você pedir fruta e verdura, é você pedir compras e na porta de sua casa você precisar higienizar tudo. Isso é muito louco, isso é muito novo. Você ter que passar
água sanitária, você pode ter que passar álcool a 70, você ter que lavar tudo com detergente para o vírus não entrar na sua casa. Isso é muito louco, né? Então, assim, é tudo muito novo. E cada um vai lidar de uma forma. Às vezes a gente vai negar, às vezes a gente não vai acessar a informação para se proteger. Podem ter idosos que pensem, mas eu já vou morrer de qualquer jeito e tudo bem. Pode. Isso pode ser também, né, uma opção, mas talvez isso fale mais sobre os recursos internos para enfrentar essa realidade. E eu acho que o excesso de informação, né, talvez dificulte. A gente tem visto, eu acho que a comunicação está se aprimorando, porque isso é novo também para a prefeitura, para o governo estadual, para o governo federal, tudo é novo. Então, né, o Ministério da Saúde ele tem feito uma ação muito de psicoeducação, né, de educação, na verdade, e que eu acho sensacional, é um trabalho sensacional de mostrar os efeitos, mostrar evidências científicas e tentar alcançar o máximo de pessoas possíveis. Mas não necessariamente ele vai alcançar. E às vezes vem, né? E às vezes alguém fala que é apenas uma gripe e que a gente precisa sair de casa porque a gente precisa ganhar, né? A gente precisa ter dinheiro, né? A gente precisa comprar comida, a gente precisa alimentar a família que está dentro de casa. Então, muitas vezes são coisas que são contraditórias, né? Precisamos ficar em casa, mas precisamos também sobreviver, né? Mas o governo me diz que é apenas uma gripe, né? Você vê em outro país que fala e que traz que é uma questão dos idosos. Sim, gente, a gente fala de grupos de risco, mas não elimina o risco de quem está fora deles, né? Então, assim, eu acho que tem diversas possibilidades para os idosos estarem fazendo isso, né? É difícil dizer, talvez. Muito bem. Nós estamos chegando ao final do evento, né? E como eu disse a vocês, participantes no início, esse evento inicia o ciclo de palestras online da Faculdade Santa Casa e esperamos contar com vocês nos próximos eventos.